Fala, gente, tudo bem? Você está aqui no nosso canal, prestes a ouvir uma mensagem que eu preguei na nossa igreja, na Igreja Amor em Movimento. E essa mensagem faz parte de uma série que eu estou pregando. E se você perdeu alguma das mensagens da série, eu vou deixar aqui o link. Você pode clicar aqui no link e ouvir outras mensagens também dessa série. O desejo do nosso coração, do meu coração, é que realmente estas mensagens abençoem a sua vida, né? Falem com você. Se você tem sido abençoado através do nosso canal, eu vou pedir para você, se inscreve no nosso canal, ativa aí o sininho, porque quando você faz isso, o YouTube, ele vê que o nosso material é relevante, ele consegue passar para o maior número de pessoas. E esse é o nosso desejo, né? Que mais pessoas assistam, mais pessoas sejam abençoadas, tá bom? Que a palavra de hoje fale com você, alcance o seu coração e abençoe sua vida em nome de Jesus. Bom, hoje continuo na série que estou pregando às terças-feiras, a respeito dos 10 mandamentos que Deus entrega ali a Moisés, para que Moisés entregasse ao povo. O povo de Israel estava já há muitos anos e muito tempo vivendo no Egito, mais de 400 anos, e por conta disso uma geração morreu naquele lugar, uma geração nasceu naquele lugar, e pelo fato de terem nascido, ou então pelo fato de terem passado tanto tempo ali naquele lugar, se acostumaram, né? Se acostumaram com a cultura, se acostumaram com os costumes, com os hábitos. E quando Deus levanta Moisés e o envia lá para o Egito para que o povo fosse liberto das mãos lá de Faraó, e Deus começa a conduzir o povo lá no meio do deserto para levar o povo até a terra prometida, né? E na verdade o povo havia passado todos estes anos ali no cativeiro e sofrendo e não vivendo o melhor de Deus para a vida deles por causa da desobediência, por causa do pecado, né? E agora Deus precisa estabelecer algumas coisas, né? Deus precisa orientar mais uma vez, Deus precisa falar com aquelas pessoas, porque eles estão vindo lá do Egito com costumes, de um lugar onde era muito normal se ter muitos deuses, adorar muitos deuses, onde a poligamia era normal. Então Deus dá uma palavra para Moisés e fala algumas coisas e entrega mandamentos a Moisés e fala: isso aqui você vai entregar para o povo. Muitas vezes quando nós olhamos para os mandamentos, para as leis de Deus, pensamos que, puxa, mas que Deus legalista, que Deus malvado, que Deus bravo que nós temos, por que é que Deus daria ordens, né, para o seu povo? E na verdade, quando a gente começa a ler um pouco mais, a gente começa a compreender e ver por trás de mandamentos, por trás das leis, um Deus amoroso, um pai de amor, alguém que por amar os seus filhos, na verdade estabelece leis, coloca mandamentos, e não é porque ele não amava os filhos, não é porque ele não gostava das pessoas, mas muito pelo contrário, ele na verdade coloca tudo isso justamente para que as pessoas não sofressem, para que aquele povo pudesse viver o melhor na vida deles, né? E assim é na minha vida e na sua vida também. Sempre a palavra de Deus, quando nos orienta algumas coisas, nunca é para o nosso sofrimento, nunca é para nos privar de alguma coisa que seja bom para nós. Puxa, mas Deus não quer que eu faça isso, é muito bom para mim. Não, tenha certeza que se é uma orientação na palavra de Deus, com certeza não é porque Deus não gosta de você, pelo contrário, é porque Deus te ama tanto que Ele sabe que algumas coisas vão trazer sofrimento para você, e Ele não quer me ver sofrendo, e Ele não quer te ver sofrendo. Por isso nós temos a palavra de Deus, que é um manual, né, carregado de instruções para mim e para você, de como nós podemos viver uma vida maravilhosa e feliz aqui nessa terra. Então hoje nós seguimos nos 10 mandamentos, e hoje eu vou falar sobre o 7º mandamento, que está lá em Êxodo, no capítulo 20, no versículo 14, bem comprido o versículo, apenas 2 palavras, e diz assim: não adulterarás. Aí talvez você está pensando: puxa, Gui, não, nem sou casado, então eu vou embora já, vou levantar e vou embora. Não, porque na verdade, por trás deste mandamento aqui, esse mandamento é carregado de princípios que se aplicam tanto dentro de um casamento como em muitas outras áreas nas nossas vidas também, tá? Então,
a palavra é para todos nós nessa noite. Vamos orar antes de começarmos? Amém. Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos neste lugar, Pai. Eu oro e peço que o Senhor venha falar aos nossos corações, venha nos ensinar, venha nos instruir nesta noite, Pai, venha nos tirar da nossa zona de conforto, fala conosco aquilo que nós precisamos ouvir nesta noite, Pai, sabe, nos ensina, Deus, aquilo que precisa ser mudado, transformado nas nossas vidas. Nós abrimos os nossos corações para recebermos aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Usa a minha vida como boca, como profeta do Senhor neste lugar, Pai, haja com liberdade, que a Tua vontade seja feita neste lugar, nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém e amém. Podemos aplaudir a Deus pela palavra de Deus, que é maravilhosa. Vou tomar uma aguinha aqui, peraí. Amém. Vamos lá. Bom, não adulterarás, né? O 7º mandamento, então, vai condenar o adultério. Deus vai colocar algo e dizer, olha, vocês não devem adulterar. A gente precisa entender, na verdade, primeiro, antes de qualquer coisa, o porquê é que Deus está falando isso aqui com aquelas pessoas, né? Por que é que Deus está estabelecendo isso? Por que é que Deus está falando isso aqui com aquele povo? Primeiro, porque se você olhar para o Antigo Testamento, você vai entender o porquê. Se você olhar para a cultura e se você mergulhar dentro da história, você vai ver que naquele tempo era extremamente normal e comum eles terem, por exemplo, os homens se casarem com muitas mulheres e ter várias mulheres. Por exemplo, até reis de Israel e tantos homens que foram homens de Deus tiveram muitas mulheres, por exemplo, como Salomão, 1000 mulheres, mais concubinas, rei Davi, né, muitas mulheres, mais concubinas, mas foi algo que na verdade Deus nunca aprovou, né? Deus nunca olhou e falou assim, muito bem, parabéns, isso aí está certo, né? Na verdade não, Deus no começo, no princípio, estabeleceu na verdade a forma, a maneira que deveria ser. Lá em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 24, Deus já fala, estabelece como deveria ser, né? Ele institui, ele diz, olha, Deus criou o homem, Deus criou a mulher, e Deus uniu o homem, Deus uniu a mulher, e os dois tornaram uma só carne, né? E a partir dali, estabelecendo a família, tendo filhos, e assim por diante, né? E o diabo, desde o princípio, vem tentando desconfigurar, vem tentando destruir, né? E o adultério, na verdade, é uma armadilha e é uma arma que o diabo usa para destruir casamentos, destruir a família de muitas pessoas, né? E Deus está falando aqui no meio de um povo no qual era extremamente normal os homens terem outras mulheres. A poligamia era normal para eles, não era algo tido como errado. Então Deus está dizendo, olha, vocês não podem fazer isto aqui, né? Deus está estabelecendo, na verdade Deus está relembrando, Deus está trazendo de volta algo que Ele já havia estabelecido antes de lei, antes de Moisés, antes das leis aparecerem. Lá no princípio Deus já havia estabelecido algo, Deus já havia falado, olha, é assim que deve funcionar. Mas por algum motivo no meio do caminho isso se perdeu e Deus mais uma vez, né, vai lembrar das pessoas e vai falar, olha, isso aqui vocês não devem fazer, tá? Agora, quando a gente está falando de adultério, na verdade, por trás disso aqui nós podemos falar sobre muitas coisas, né? Porque quando a gente está falando de adultério, sobre adulterar, na verdade a gente está falando sobre tanta coisa. A gente está falando sobre infidelidade, a gente está falando sobre quebra de aliança, a gente está falando sobre falta de pureza ou impureza, a gente está falando sobre sermos dominados por impulsos carnais, né? A gente está falando sobre cedermos às tentações, a gente está falando sobre buscarmos prazeres momentâneos sem pensarmos nas consequências. Então, por trás, na verdade, de não adulterarás, tanta coisa está anexada nesse não adulterarás, né? Porque quando a gente quebra este mandamento aqui, na verdade, nós estamos quebrando tantos outros princípios que foram estabelecidos por Deus, e princípios que, na verdade, a gente pode aplicar em tantas outras áreas
das nossas vidas também, por exemplo, de fidelidade, de aliança, né? Talvez eu não sou casado, não firmei uma aliança com uma outra pessoa ainda, mas eu tenho uma aliança com Deus. Eu ainda não sou fiel a uma outra pessoa ainda, porque não me casei. Mas você, no seu relacionamento com Deus, você deve ser fiel a Deus também. Então, por isso que eu estou dizendo que dentro desse contexto que nós vamos falar sobre adultério, existem princípios por trás disso aqui, que eu e você podemos aplicar em todas as áreas, na verdade, das nossas vidas, né? Agora, por que é que Deus se preocupa com isso, né? Porque a gente vê que desde o princípio é algo que o diabo vem tentando destruir, é algo que o diabo vem tentando desconfigurar, é algo que o diabo vem tentando roubar, né? Deus, ele vem e ele coloca um mandamento para aquele povo, e no Novo Testamento Jesus vem e, na verdade, não é que ressignifica, Jesus vem e ele mostra a interpretação completa. Jesus vem e lá no Sermão do Monte e explica para as pessoas o que talvez eles não conseguiam ter entendido ainda, porque lá no Novo Testamento, Jesus, quando ele vai falar sobre o mandamento, sobre aquilo que falavam na lei, ele fala e aí ele explica melhor o significado, o real significado. Jesus vai falar lá em Mateus 5, 27 e 28, ele diz assim: ouvistes que foi dito, não adulterarás, né? Isso aqui é um mandamento. E aí ele vai dizer o seguinte: eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela, né? Então Jesus, ele, enquanto para os religiosos, enquanto para os fariseus, aqui Jesus estava falando com fariseus e religiosos, porque eles pensavam, puxa, adulterar para nós é o seguinte, é só se eu sair com uma outra mulher, ou se eu sair com outro homem, e Jesus vem dizer, não, na verdade, parte do princípio da intenção do coração, não é simplesmente o ato, né, a consumação do ato, mas é o fato do que você deseja, os desejos do coração, aquilo que você pensa, aquilo que está dentro de você, né? Jesus vai mais fundo, Jesus vai num lugar que só Ele conhece, né? Porque muitas vezes nós nem chegamos no ato, a gente não faz, mas gostaria de fazer, a gente não vai lá e faz alguma coisa, mas a gente pensa naquilo, a gente deseja aquilo, e Jesus está dizendo o seguinte: se você pensa, se você deseja, você já adulterou, você já fez, você já pecou. Então Jesus traz um novo significado para o não adulterarás, né? E na verdade, aonde tudo começa, né? Não apenas este pecado em específico, mas como todos os outros pecados, aonde tudo começa, né? Tudo começa aqui, tudo começa com o que nós vemos, e aí a gente vê ou a gente ouve, e aí aquilo que a gente vê, aquilo que a gente ouve, por algum motivo aquilo passa na nossa cabeça, pensamentos passam na nossa cabeça, e a gente começa a pensar naquilo e meditar naquilo. Daqui a pouco aqueles pensamentos, eles descem para o nosso coração, e aquilo gera sentimento, e quando a gente percebe, os sentimentos estão nos dominando, porque ninguém peca da noite para o dia, ninguém faz uma escolha de morte e destruição da noite para o dia. Eu estou falando com gente que conhece a palavra de Deus, eu estou falando com gente que sabe que o pecado leva à morte. Aí ninguém levanta um belo dia e decide, olha, hoje eu vou dar uma destruída na minha vida, viu? Hoje o pecado leva à morte, hoje eu vou dar uma matada em mim, hoje eu vou destruir, hoje eu estou a fim de arrebentar comigo mesmo. Ninguém faz isso, né? O pecado, a destruição, aquilo que nos leva à morte, na verdade é um processo, é aos poucos, é algo que eu vejo, é algo que eu escuto, e aquilo começa a passar na minha cabeça, e daqui a pouco, se eu não tiro aquilo, começo a pensar, aquilo desce para o meu coração, gera um sentimento, quando eu vou ver, eu já estou envolvido naquele sentimento, e aí, quando eu menos percebo, eu estou indo fazer aquilo que eu estou sentindo, que eu estou pensando, né? Então é um processo, na verdade, que acontece para que eu chegue lá, para que eu faça algo que eu não deveria fazer, seja um adultério, seja qualquer outro pecado, né? A gente vê que, na verdade, isso acontece desde o princípio, isso acontece desde o começo, né?
Porque ao mesmo tempo que Deus tem coisas maravilhosas preparadas para a minha vida, para a sua vida, Deus tem coisas extraordinárias. A Bíblia vai nos dizer que o diabo, o inimigo, ele está à nossa volta, rugindo como um leão, e o intento do diabo é destruir. Ele veio para matar, para roubar e para destruir a minha e a sua vida. Então, em todo momento, ele está à minha volta e à sua volta, tentando cavar uma oportunidade para nos matar, para nos roubar e para destruir as nossas vidas, né? É o que ele faz o tempo inteiro. E lá no princípio, Deus, quando cria o homem e a mulher, Adão e Eva, e coloca eles num lugar maravilhoso, num jardim maravilhoso, Deus fala para Adão e Eva e diz: olha, vocês estão aqui, vocês podem ficar tranquilos, à vontade, aqui tem coisa para comer, vocês têm lugar para dormir, só vou dizer uma coisa para vocês: só não comam do fruto dessa árvore aqui. Mas é só falar que não pode, que parece que o fruto fica mais gostoso. Proibiu, lascou. E aí Evinha dá uma olhada naquela árvore e fala: mas que fruto gostoso, hein, gente? Aí o que acontece? A serpente vai lá falar com Eva. A serpente vai lá no ouvido de Eva. E olha o que diz em Gênesis 3, de 1 a 6, diz assim: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então, olha só que coisa. Eva, ela estava ali, ela viu o fruto, a serpente veio, e como a serpente foi ali no ouvido de Eva, a serpente também vem no meu ouvido e no seu ouvido. E aqui algumas estratégias que o diabo vai usar para me laçar e para te laçar. Olha o que Satanás fala ali para Eva. Olha, então a serpente disse à mulher no versículo 4: é certo que não morrereis. O que é que Deus tinha falado? Olha, não coma deste fruto, porque se comer, vai morrer. A serpente vem, contraria o que Deus havia dito e fala: olha, não vai morrer, pode comer que não vai morrer. O que é que a serpente estava falando para Eva? A serpente estava dizendo o seguinte: olha, não vai ter consequência, não vai ter consequência, fica tranquilo, pode comer que a consequência não vai vir. E na verdade, o que o diabo muitas vezes tenta fazer comigo e com você, ou se eu penso que talvez eu não vá colher a consequência, ele vai tentar amenizar, ele vai falar assim: olha, não vai ser tão ruim assim, ou então, ninguém está vendo, já que ninguém está vendo, já que ninguém percebeu, fica tranquilo que a conta não vai chegar. Deixa eu te dizer uma coisa, a conta chega mesmo que ninguém esteja vendo. Sabe por quê? Porque Deus sempre está vendo. Tem uma história na Bíblia que eu gosto. Jesus, nos evangelhos, conta a história da mulher adúltera, né? A mulher que adulterou, a mulher foi pega no ato, a mulher foi pega adulterando. E naquele tempo, na lei de Moisés, dizia que se alguém fosse pego em adultério, deveria ser apedrejado, passar vergonha na praça pública, homem e mulher. E os religiosos, os fariseus, pegaram a mulher adulterando, e aí levaram a mulher até Jesus, o homem não. No mundo machista, deixaram o homem escapar, pegaram a mulher e levaram e falaram assim: ei, Jesus, a lei diz que a gente deve apedrejar e matar. Agora, a minha pergunta para você é a seguinte: você acha que realmente aquela mulher ela estava pensando assim: olha, eu quero muito passar uma noite com aquele camarada, eu estou disposta assim, eu quero tanto aquela noite que não tem problema, eu vou passar a noite com ele e de manhã cedinho eu dou uma morridinha, tranquilo. Você acha que ela estava pensando nisso? Não. Ela só fez o que ela fez porque ela pensou na possibilidade de fazer aquilo e não pagar por aquilo que ela estava fazendo.
Ela sabia que na lei, se ela fosse pega, ela seria apedrejada. Então ela estava pensando, puxa, tem como, eu vou lá escondido, eu faço escondido, então eu tenho uma noite de prazer que eu quero, eu vou e eu faço aquilo que eu quero, e aí eu saio escondido, dou um jeitinho, ninguém me pega, e maravilha. Ela estava pensando exatamente isso, e na verdade é uma estratégia que o diabo sempre vai usar comigo e com você. Ele vai vir no meu ouvido, vai vir no teu ouvido e vai dizer o seguinte: olha, ninguém está vendo, a consequência não vai vir, você não vai pagar por aquilo que você está fazendo. E muitas vezes a gente acredita e cai. Que a coisa que ele fala para Eva ali, ele diz, olha, se você comer, você vai ser conhecedora, vocês vão ser conhecedores do bem e do mal. Na verdade ele está dizendo o seguinte: olha, Deus está querendo privar vocês de algo que é maravilhoso, de algo que é bom. E algumas vezes pode parecer isso, puxa, por que é que eu não posso fazer, por que é que eu não posso ir, por que é que eu não posso, se é bom, se é gostoso, Deus está querendo me privar de algo que é bom, e na verdade não. Tem coisas que são boas, tem coisas que dão prazer, boas no sentido de gostoso, que na verdade estão nos levando, é caminho de morte, estão nos levando para a destruição. Agora, outra coisa, diz no versículo 6, vendo a mulher que a árvore era boa. Você acha que ela já não tinha visto antes? Ela já tinha visto. Ela estava ali no jardim, ela já tinha visto a árvore, mas agora ela vendo a árvore. Por que é que diz aqui que vendo a mulher a árvore? Ela já tinha visto, mas agora ela está vendo. Não é que ela só está vendo, ela está parada lá, observando, ela está pensando no assunto. Agora ela está pensando, será que como, será que não como? O problema não é que ela não tinha visto antes, ela já tinha visto, mas agora ela deixou aquele pensamento entrar na sua cabeça, agora ela deixou descer para o coração, agora ela já está pensando, será que faço, será que não faço? Então o que eu quero dizer para mim e para você nessa noite é cuidado com que eu e você, nós precisamos tomar cuidado com aquilo que nós olhamos, o que é que nós vemos, o que é que nós ouvimos, o que é que nós estamos prestando atenção, porque na verdade nós sabemos que o diabo vai colocar coisas à minha frente e à sua frente para tentar atrair a nossa atenção e roubar os nossos corações. Tem um grande homem de Deus na Bíblia, um homem extremamente usado por Deus, um homem maravilhoso, um homem que foi chamado um homem segundo o coração de Deus. Não houve outro homem que foi chamado um homem segundo o coração de Deus, senão Davi. Ele foi chamado um homem que teve um coração segundo o coração de Deus. Você tem ideia do que é ser chamado um homem que tem um coração segundo o coração de Deus? Mas a gente vai ver que este homem que teve um coração segundo o coração de Deus, ele, em algum momento na vida dele, ele permitiu que algumas coisas entrassem, e porque ele permitiu que algumas coisas entrassem em sua vida, ele sofreu muito, ele sofreu grandes consequências por causa de escolhas, por causa de alguns erros que ele cometeu. Eu quero dar uma olhadinha para a vida deste homem de Deus que fez grandes coisas, mas que por conta de alguns erros colheu coisas terríveis na sua vida. 2 Samuel, capítulo 1, dos versículos 1 a 5, diz assim: decorrido 1 ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele, e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram a Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, levantando-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí Davi viu. Aí ele, o quê? Ele viu. Repete comigo, diga, ele viu. Mais uma vez, Davi ele viu. Uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Então quer dizer, ele não só viu, depois de ter visto, aí ele manda perguntar, ficou interessado, quem que é essa mulher? Disseram-lhe, é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias o Heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem, ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para a sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi, estou grávida. Que zebra. Que zebra. Quem já ouviu essa história? O homem com coração segundo o coração de Deus
Davi enfrentou grandes batalhas, foi um general, se tornou rei de Israel. Agora ele está num momento bom da sua vida, ele está num momento tranquilo, ele está no palácio, ele tem o seu exército para lutar as guerras, ele expandiu o seu reino. Agora ele está num momento no qual ele é muito respeitado pelas pessoas, ele é muito admirado pelas pessoas, as pessoas olham para ele como um grande rei, como um grande homem de Deus, como alguém que é poderoso, influente. E nesse momento Davi está ali, ele envia o seu exército para uma guerra, e ele está em casa lá tranquilo, sem fazer nada, e de repente ele levanta e ele olha e ele vê uma mulher tomando banho, e aí ele manda perguntar. Ele viu, depois de ter visto, ele não corta aquilo ali, ele viu, e ele, depois de ter visto, não toma uma decisão de fazer alguma coisa, mas ele vai perguntar. Eu acho que a pessoa que informou Davi, ou respondeu Davi quem era aquela mulher, já até imaginou o que Davi estava querendo, tanto que passou as informações certas, disse: olha, Davi, ela é filha do fulano de tal e esposa do fulano de tal, quer dizer, ela tem dono, ela tem marido, essa mulher aí. Acho que já estava pensando, o rei está querendo a mulher, para talvez tentar dizer para o rei, sai fora, não entra nessa não. Mas Davi, o grande e poderoso rei, quem é que vai parar o homem? Quem é que vai dizer não para ele, né? Quem é que vai dizer você não pode fazer isso ou aquilo? Ele manda chamar a mulher, ele se deita com a mulher, ele erra e ele peca, e por conta disso a gente vai ver que coisas terríveis vão acontecer em sua vida, em sua casa e em sua família. Agora, o que acontece? Você acha que isso aconteceu da noite para o dia, do dia para a noite? Não. Você acha que uma falha, um erro assim acontece do dia para a noite? Não acontece. Isso é um processo, são pequenas concessões, escolhas, decisões que a gente vai permitindo nas nossas vidas e deixando, que nos leva a grandes erros e grandes decisões que acabam destruindo as nossas vidas, né? Se a gente olhar para a história e para a vida do rei Davi, a gente vai ver que era algo que ele tinha dificuldade em sua vida. A gente vai ver que Davi, ele era um cara mulherengo, a gente vai ver que Davi era um cara que tinha um monte de mulheres. Se você olhar, por exemplo, 2 Samuel 3, de 2 a 5, vai falar lá em Hebrom as mulheres que ele teve, né? Vai falar que ele teve lá 8 esposas e um monte de filhos. Em Jerusalém vai falar que ele, pegou Batseba e aí teve filhos com ela também. 2 Samuel 5,13 vai falar o seguinte: tomou Davi mais concubinas e mulheres de Jerusalém, depois que viera de Hebrom, e nasceram-lhe mais filhos e filhas. Então o cara tinha um monte de esposa, tinha um monte de concubina. Na verdade era algo que precisava ser tratado na vida dele, e ele não tratou. Era algo que precisava ser olhado na vida dele, e ele não olhou. Ele foi deixando, e talvez pensando que a conta não iria chegar, mas a conta certamente chega. Não pense você, lendo isso aqui, na verdade eu penso que às vezes a gente pensa que a gente confunde as coisas. A gente pensa: não, Gui, mas a graça de Deus. Não, querido, a graça de Deus, Ele nos perdoa, o sangue nos lava os nossos pecados, mas não tira as consequências. Não, a consequência vem. Deus nos aceita de volta, Deus nos abraça, Deus diz: pode vir, eu lavo você com o meu sangue, você fica limpo, puro, mas olha só, você vai pagar uma conta. Você vai pagar uma conta. Tem consequência para os teus erros e para as tuas falhas. Davi, ele era um rei em Israel, e em Deuteronômio 17 fala algo, havia uma determinação para os reis. Olha o que diz: tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração se não desvie, nem multiplicará muito para si prata ou ouro. Aqui está falando sobre o que eles deveriam fazer e não fazer. Então Davi, ele foi deixando algumas coisas acontecerem, e aí ele chega nesse momento, ele comete um erro, e por conta desse erro a gente vai ver que muitas coisas terríveis vão acontecer na sua vida. Quando isso acontece, Deus envia o profeta Natã para mandar uma mensagem para Davi.
Deus levanta um profeta e fala, vai lá e você vai falar com Davi, você vai levar uma mensagem para Davi. E essa mensagem está lá em 2 Samuel, capítulo 12, de 1 a 14, que diz assim: o Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe, havia uma cidade, 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera, junto com seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do homem pobre, e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem, e disse a Natã, tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi, tu és este homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa de teu senhor, e as mulheres de teu senhor, e os teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. Se isto fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor, eis que da tua casa, da tua própria casa, suscitarei o mal sobre ti, e tomarei 2 mulheres à tua própria vista, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com elas, em plena luz deste sol. Porque tu fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi, também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás por conta disso. Mas posto que com isto deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Olha só que coisa. Davi, depois de ele ter cometido um grande erro, ele se deita com a mulher, engravida a mulher, ele está com um problemão, e agora para resolver um problema, e é sempre assim, um problema, um pepino, uma zebra, sempre puxa outro problema. Agora Davi está pensando, como é que eu vou resolver esse problema? Porque o marido da mulher está lá enfrentando, está lá no exército, eu engravidei ela, e ele tem uma ideia terrível. Eu vou mandar chamar o marido dela, vou mandar ele ir para a casa dele, dormir com ela, e aí ela vai aparecer grávida e eu vou falar que filho é deles lá, né? E Davi faz isso, manda chamar o homem, manda chamar Urias, ele volta, e Davi chama ele e fala, olha, vai lá para a casa da tua mulher, passa essa noite com ela, amanhã você volta para a batalha. Mas Urias era um homem tão íntegro, tão correto, que ele não consegue fazer isso. Ele vai até a sua casa, ele deita na porta de sua casa e ele não entra em casa, porque ele diz, como é que eu posso passar uma noite com a minha esposa dentro de casa, dormir na minha cama confortável, se os meus companheiros estão lá enfrentando uma batalha? Eu não conseguiria fazer uma coisa dessa. Ele dorme na porta da casa dele, e aí Davi fica sabendo disso, fica desesperado, pensando, caramba, o meu plano não deu certo, e agora Davi está pensando, como é que eu vou fazer? Então ele tem uma outra ideia. Olha que genial a ideia de Davi. Aí ele pega e diz o seguinte, bom, então eu vou mandar de volta Urias para a batalha, e aí ele manda uma mensagem para o líder lá do exército, o general, e fala o seguinte, olha, quando o exército inimigo vier, você coloca Urias na frente, e todo mundo retrocede. Quando eles vierem, deixa Urias sozinho lá na frente, e isso é feito. E aí o exército vem e mata Urias. Urias é morto por conta do erro de Davi. E aí o profeta Natã vai confrontar Davi e diz, olha, por conta disso, por causa do teu pecado, por causa do teu erro, por causa destas coisas
coisas terríveis que você fez, ele diz o seguinte: olha, Deus te perdoa, Deus te perdoou, mas a espada não vai se apartar da tua casa, o filho que vai nascer desta mulher vai morrer. Então, na verdade, olha só, o que o profeta estava dizendo ali para Davi é o seguinte: vai haver consequências, não pense você que vai sair barato estes erros que você cometeu. A gente sabe que Davi era um homem segundo o coração de Deus, tanto que se você ler, por exemplo, os Salmos e algumas passagens que Davi escreve depois disso, Salmo 51, você lê e você chora ao ler, porque as palavras de Davi, você vê o clamor, você vê o desespero de Davi, realmente ele havia se arrependido, e com certeza Deus o aceitou de volta, Deus o perdoou, mas consequências existem. Isso me faz lembrar de Gálatas, capítulo 6, versículos 7, 8, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará, porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. A graça não remove as consequências daquilo que nós fazemos, a graça apaga os nossos pecados, nos dá uma nova chance, mas a gente colhe sim aquilo que a gente planta, a gente paga as consequências daquilo que nós fizemos. Então, por isso, cuidado com as escolhas que você faz, por isso, cuidado com o que você escolhe, por isso, cuidado com as companhias, por isso, cuidado com as decisões que eu e você tomamos todos os dias, né? A gente vai ver que destruição entra na casa de Davi, a gente vai ver que destruição, lágrimas, choro, tragédia entra na casa de Davi, porque Davi abriu uma porta, porque ele permitiu que algumas coisas acontecessem. Eu coloquei aqui uma lista de algumas coisas que aconteceram na vida, na história desse grande homem de Deus, chamado um homem segundo o coração de Deus. Primeiro, o filho que nasceu de Batseba, ele morre, aquele neném, aquele garoto morre, ele não viveu. Davi, ele foi envergonhado pelo seu próprio filho Absalão, a gente vai ver isso, né? Um dos seus filhos, Aminon, ele estupra a sua própria irmã, ele era meia-irmã dele, ele estupra a sua própria irmã, e por conta disso, o outro irmão, Absalão, fica irado e com raiva. Agora, uma guerra dentro de casa. Imagina só, um irmão estuprou a irmã, o outro quer matar o irmão, porque como é que pode você fazer uma coisa dessa com a sua própria irmã? Então, aquilo que o profeta havia falado, olha, a espada não vai se afastar da tua casa, agora se torna realidade, uma guerra dentro da casa do grande homem de Deus, os filhos se odiando, agora Absalão querendo tomar o trono do próprio pai. A Bíblia conta que Absalão, ele começa a armar cilada, ele fica na porta da cidade tentando convencer as pessoas, porque ele queria ser o rei, roubar o lugar do pai. Ele monta uma tenda ali na porta para tentar convencer as pessoas, envergonhar o seu próprio pai, rebelião no meio da família, né? Depois Absalão morre de forma terrível, Davi fica destruído com aquilo, perde o seu próprio filho. Realmente aquela palavra se cumprindo, realmente coisas terríveis acontecendo na vida daquele homem. E eu quero dizer uma coisa para você: não precisava ter sido assim, não precisava. Davi, um homem de Deus, ele não precisava ter passado pelo que ele passou, mas as escolhas, as concessões, algumas coisas que ele permitiu acabaram trazendo destruição para sua casa, para sua família, e sofreu muito por conta de algumas coisas, e na verdade é exatamente o que o diabo quer fazer comigo, é exatamente o que o diabo quer fazer com você também. Quando a gente está falando de adultério aqui, é uma situação dentro do casamento, mas em todas as áreas das nossas vidas, todos os dias. A Bíblia diz que o diabo é como um leão que está rugindo à nossa volta, ele veio para matar, para roubar e para destruir, e todos os dias ele está à nossa volta, tentando, tramando, preparando situações, ciladas para que eu e você, para que a gente caia, para destruir as nossas vidas, para que a gente pague um preço, para que a gente sofra, para que a gente chore, para que a gente não viva o melhor que Deus tem preparado para as nossas vidas. A gente vai ver que, por exemplo, tem um outro homem, grande homem de Deus também na palavra, e a gente vai ver que teve um final diferente, ou então não passou pelo que Davi passou, uma história parecida, mas conseguiu escapar, conseguiu não cair, que foi José. A gente sabe da história de José, menino novo,
rejeitado pelos irmãos, o filho mais novo foi vendido pelos irmãos, tinha tudo para dar errado, foi traído, foi abandonado, foi vendido como escravo. Agora ele cai lá, ele é colocado como o mordomo lá, a pessoa responsável na casa de Potifar, que era o general do exército de Faraó, e ele está ali cuidando da casa de Potifar, de todas as coisas, e Potifar confiou tudo nas mãos daquele garoto, daquele jovem, mas tinha um problema ali. A mulher do Potifar gostou de José, ela achou José bonitinho, ela gostou dele, e a Bíblia diz que ela tentava alguma coisa com ele todo dia, e José fugia dela. José não queria, e José falou para ela: olha, como é que eu poderia fazer algo assim? O meu Senhor confiou todas as coisas aqui nas minhas mãos, Ele confiou a casa, os bens, te confiou nas minhas mãos, eu não poderia trair, em primeiro lugar, a Deus, mas também não poderia trair a confiança do meu Senhor, também eu não faria uma coisa dessa. Chega um dia que a mulher, ela quer tanto que ela agarra José, ela pega nas vestes dele para tentar se deitar com ele, e José, ele toma uma decisão ali, ele decide o quê? Ele decide correr, ele toma uma decisão que Davi não tomou. Davi, ele viu, ele pensou, ele foi perguntar, ele foi procurar saber. José não procurou saber de nada, ele sai correndo, ele deixa a roupa dele, ela segurou a vestimenta dele, ele saiu correndo, a roupa ficou na mão dela, tanto que por conta disso ele foi preso depois, porque ela falou: olha, esse homem aí tentou me agarrar aqui em casa, está aqui a roupa dele. Por conta disso ele foi jogado dentro de uma prisão injustamente, mas ele não pagou para ver, ele não se arriscou. Ele falou: o quê? Eu vou pagar para ver? Não, eu vou ficar aqui, vou bater um papo com ela, eu sou forte demais, eu consigo. Não, está tranquilo. Ele não se arriscou enquanto Davi pagou para ver, enquanto Davi olhou, checou, perguntou, procurou saber, e isso fez com que ele caísse. E aí, por conta disso, muito sofrimento aconteceu na vida e na história dele. José não, José falou: o quê? Eu vou sair correndo. E aí você talvez olhe e pense assim: puxa, mas depois disso José sofreu muito por conta disso, Gui. E algumas vezes nas nossas vidas pode acontecer exatamente isso. Às vezes a gente acerta, às vezes a gente escolhe o certo, e por escolhermos aquilo que é certo a gente sofre. José foi assim, ele escolheu não se deitar com aquela mulher, e por conta do seu acerto ele foi jogado em uma prisão. Mas deixa eu dizer uma coisa: se você olhar para o final da história de José, você vai ver que valeu a pena. Sempre vale a pena obedecermos a Deus, fugirmos do pecado, fazermos as escolhas certas nas nossas vidas. Sempre vale a pena. O pecado, o prazer momentâneo, vai tentar me dizer e vai tentar te dizer: não, não vale a pena. O que vale a pena é o prazer, o que vale a pena é ser feliz hoje, o que vale a pena é a gente aproveitar um momento. Você nem sabe se vai estar vivo amanhã. Não, saiba de uma coisa: o que vale a pena é obedecer a Deus, o que vale a pena é seguir os princípios da palavra de Deus. Talvez tem momentos da minha e da sua vida que a gente vai precisar obedecer a Deus chorando. Talvez José foi para a prisão e chorou ali e falou: Deus, por que isso? Eu fiz apenas o que era certo e fui jogado neste lugar. Mas um dia chegou, porque Deus não se esquece. Deus não se esquece. Aquele que faz aquilo que é certo, Deus está vendo todas as coisas. Deus me vê e Deus te vê todos os dias. Quando você está lá e você escolhe fazer do que é certo, quando você decide fazer do que é certo, Deus está vendo. E saiba de uma coisa: Ele se encarrega de me abençoar, Ele se encarrega de te abençoar. Um belo dia chamam José. José, ele é colocado como o segundo homem mais importante naquele lugar. Ele é colocado como governador. Agora ele se torna um homem importante. Agora ele é o homem mais importante ali naquele lugar. Agora olha só que coisa: o final da vida de José é um final feliz. Ele tem a chance de abençoar a vida dos irmãos dele, ele tem a chance de abençoar a vida do pai dele. Ele enterra o seu pai da maneira que o pai gostaria de ser enterrado. Ele abençoa a vida dos irmãos, porque os irmãos vêm lá no meio da fome, e agora ele é o governador, ele pode ajudar os seus irmãos. Que diferença se nós olharmos agora para a história de Davi e vemos a desgraça no meio da família de Davi. Olhamos para José e podemos ver agora José ajudando os seus irmãos. Agora podemos ver José abençoando a vida do seu pai, porque é assim nas nossas vidas. Mas as escolhas que nós tomamos, as decisões que nós tomamos, na verdade
verdade nós estamos construindo o nosso futuro. Não pense você que aquilo que você faz hoje não influencia na maneira que você vai viver daqui 5, daqui 10, daqui 15 anos. Não deixe, não permita que o diabo te engane dizendo: não, nada vai acontecer, a conta não vai chegar. Não caia nem se engano, mas também saiba que se você obedecer, se você for fiel, assim como José, você pode até se sentir injustiçado, você pode até chorar, você pode até se sentir numa prisão algumas vezes, mas saiba que o dia de Deus, o dia da honra na tua vida vai chegar. Deus vai te levantar, Deus vai te abençoar, porque Ele está vendo, Ele sabe das tuas escolhas, das tuas decisões. Talvez enquanto ninguém está vendo, você está sofrendo, você está chorando, mas você está fazendo aquilo que é certo. Deus está te vendo, Deus está te vendo, Deus está te vendo, e na hora certa Ele vai te abençoar. Escolha aquilo que é certo. A minha pergunta para você nessa noite: qual é o gigante que você precisa matar? O que é que você precisa tirar? O que você precisa cortar? Qual a decisão, qual a escolha que você precisa fazer na tua vida hoje? Não deixa para amanhã, porque pode ser que não dê tempo, pode ser que seja tarde demais. No teu casamento, a gente está falando de adultério. Corta hoje, desliga hoje, deleta hoje, não deixa para amanhã. Amanhã pode ser tarde. E o diabo quer destruir a tua vida, a tua casa, a tua família, a tua história. Hoje é o dia de alinhar, hoje é o dia de corrigir, hoje é o dia de fazermos aquilo que precisamos fazer. Porque Deus tem coisas maravilhosas preparadas para a minha vida e para a sua. E o diabo está tentando roubar isso. Não faça como Esaú, que por causa da fome, um desejo momentâneo, ele chega ali com fome, tem um prato de comida preparado para ele. Ele vende o que Deus tinha preparado para ele por um prato de comida. Ele vende a primogenitura dele, porque ele estava com fome. Não perca o melhor de Deus por um momento de prazer, por uma vontade da sua carne. Escolha talvez sofrer em algum momento, mas saiba que se eu e você fizermos a escolha certa, no momento certo Deus vai nos abençoar e honrar as nossas vidas. Pode ter certeza disso. Você acredita nessa palavra? Amém. Vamos orar. Deus, eu te agradeço, Pai, pela essa palavra nessa noite, Pai. Te agradeço porque o Senhor nos tirou da nossa zona de conforto, Pai. Eu sei que o Senhor tem o melhor preparado para as nossas vidas. O Senhor tem planos, o Senhor tem sonhos maravilhosos. E o diabo tenta nos destruir todos os dias. O diabo tenta nos roubar. O diabo tenta roubar as nossas vidas, levantar situações, pessoas, problemas para nos tirar do centro, do foco da Tua vontade, Pai. Mas nessa noite nós tomamos a decisão, Deus, de tirar das nossas vidas aquilo que nos atrapalha, aquilo que nos impede de chegarmos até o Senhor, Pai. Fecharmos as brechas, Deus, fecharmos aquilo que talvez nós sabemos que precisa ser fechado, que precisa ser tirado das nossas vidas, Pai. Nós não queremos pagar para ver, a gente não quer, ficar se arriscando, Deus, mas a gente quer, porque nós queremos viver tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. Eu sei que o Senhor tem planos, eu sei que o Senhor tem um futuro, eu sei que o Senhor tem coisas extraordinárias para as nossas vidas, Pai. Guarda as nossas vidas, nos livra do mal, nos livra das tentações, nos fortaleça todos os dias, para que a gente continue caminhando na direção do Senhor, para que a gente viva e receba tudo aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Amém, 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 amém.